Fala pessoal, ó o Paulo Márcio aí, ó o Caio Condo. A live de hoje é sobre ETFs. Opa, tudo bom? E aí, Léo, beleza? Travadinha aqui, mas acho que já voltou. Show de bola. Deixa eu só botar o título aqui da nossa live para o pessoal ver. Áudio tá tudo legal? Para mim tá, e para você? Também. Show de bola. Bom, obrigado aí pelo convite. É sempre legal compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Tudo certo? Agora deu. Ah, tá. O prazer é meu. Você é um cara de muito conteúdo e ETF é um assunto bastante importante. Eu acho que os brasileiros vão se beneficiar muito investindo mais nessa categoria de investimento. Então, só para explicar para quem não sabe, né? Vamos explicar o mais básico no início, o que é um ETF, e depois a gente faz perguntas mais é, específicas. Quer explicar você? Podemos, sim. Bom, o ETF, forma mais simplificada, vamos dizer assim, é um fundo, né? Então ele é uma cesta, um conjunto aí de ações. Na verdade, a gente vai ver que pode ser vários outros ativos, mas vamos focar agora na parte de ações, né? Só que ele é negociado em bolsa, então ele se comporta como se fosse uma ação. E você compra e vende através do teu home broker, né? Então, em vez de ter que comprar várias ações, você compra um ativo que é o ETF. E você pode vender também quando quiser, desde que a bolsa esteja, o pregão esteja aberto, né? Então isso é uma forma muito fácil, muito simples de você já de cara já estar diversificado, né? Por exemplo, no IVVB11 você já está investindo através de um ETF, um ativo já nas 500 maiores ações aí dos Estados Unidos. Então é algo que facilita bastante por vários motivos, mas principalmente eu acho de cara assim a diversificação. Né? Com um ativo você já está muito bem diversificado. É exatamente nessa tecla que eu queria bater, porque os investidores iniciantes se preocupam com diversificação, pelo menos deveriam se preocupar. E esse conceito de ETF, a pessoa pode ter dois ativos, pode ser um índice americano e um índice brasileiro, que ela já está diversificadíssima, muito mais diversificado de quem faz stock picking, de quem faz seleção individual de ativos. Uhum. E agora fala um pouco da tua experiência. Você já trabalhou em banco? Como é que foi essa experiência com os ETFs? Então, né, eu fui parar na Alemanha lá em 2014, um pouquinho depois do Brasil justamente perder de 7-1, então foi bem divertido. Fui para lá fazer um mestrado. Então, se naquela época, em 2014, se hoje se fala ainda muito pouco de ETFs no Brasil, imagina naquela época. Então, a ideia que eu tinha mais dos índices era os índices servem de referência para uma determinada economia. Então, a gente sempre pensa no Ibovespa, no S&P 500, lá na Europa tem o DAX da Alemanha e por aí vai. E eu fui trabalhar logo de cara na Bolsa Alemã, na Bolsa de Frankfurt, justamente na área de índices. E ali eu acabei descobrindo, na verdade, que não só os índices são muito importantes como referência, como benchmark, mas trilhões de dólares mundialmente são investidos em produtos ligados a índices, né? Então, entre eles o ETF. Então foi aí que um mundo novo meio que se abriu
na minha frente, eu fiquei encantado com essa forma de investir, comecei a estudar mais a respeito, vi como era eficiente para as pessoas, vi como pessoas, até como Warren Buffett, estavam defendendo essa forma de investir de forma passiva, né, num fundo de índice, para a maioria da população, porque é algo muito simples, né, algo muito eficiente também. Então foi aí que foi um pouco da minha história. Eu não cheguei a trabalhar em bancos, mas os bancos eram nossos clientes. Então eles queriam lançar algum ETF, eles contratavam a gente fazia o índice. Então eu trabalhei, por exemplo, em concorrentes, vamos dizer assim, do S&P ou do MSCI, que são aí os dois mais famosos, eu acho, né? Então a gente estruturava o índice e, e então foi muito interessante aí ver como no mundo inteiro, apesar de eu trabalhar na Alemanha, os nossos clientes eram globais. Então a gente atendia desde Austrália e Canadá, que são países que ainda estão no processo dos ETFs se popularizarem mais, até Estados Unidos, que é algo que já está extremamente difundido Difundido. entre os investidores lá. Então, me tira uma dúvida. Todo ETF tem o objetivo de seguir algum índice, seja um índice de mercado, seja um índice muito específico. Então, quando você trabalhava na criação do ETF, primeiro criava-se o índice, para depois o ETF seguir o índice. Isso, o ETF ele precisa seguir o índice, então o índice nada mais é do que uma série de regras pré-definidas, então ele pode ser desde o mais simples até o mais sofisticado. Existem índices que seguem, Dá um por exemplo. exemplo, nada impede de você fazer um índice que siga duas empresas. A regra do índice o índice segue Amazon e Google, ponto final. Essa seria a coisa mais simplificada que tem, né? Até o mais sofisticado, que a gente aí entra com até algoritmos de volatilidade mínima, você usa outros indicadores, tanto de análise fundamentalista, então você olha em dividendos, faz uma seleção, enfim, dá para fazer um monte de coisa, são vários filtros, né? Então você começa lá com o universo das ações dos Estados Unidos, seleciona, por exemplo, só as ações que as top 100 menos voláteis nos últimos 12 meses. A partir daí você faz uma outra série de indicadores. Dá para sofisticar bastante. Assim, Dá para fazer um índice assim, todas as empresas com a letra A dá. ponderadas pelo market cap. E, inclusive, já foi feito e vai muito bem a letra A. Sério? Porque tem Amazon, Alphabet, Apple. Então, só aí você já pega algumas que foram muito vencedoras nos últimos anos, né? E a A deve ser a letra que mais performou, né? Que mais? Performou, eu acho que sim. E o importante é o seguinte, o índice tem que ter uma regra pré-definida, porque isso traz transparência. Então, o investidor, por exemplo, você investe no índice do S&P 500. Daqui a 10 anos, você não sabe quais serão as 500 empresas do índice, mas você sabe que serão as 500 maiores. Então, você sabe, o investidor tem muita transparência do que ele está investindo, entendeu? Isso é muito útil nos dias de hoje. Está cada vez mais o mercado buscando maior e maior transparência. Eu gosto de pensar que, no exemplo do S&P 500, você está investindo nas melhores ideias, porque estamos em 2020, as maiores posições são de tech. Mas no passado não era assim. E aí, como as empresas e a proporção das empresas vão se reciclando naturalmente, eu gosto de pensar que você está investindo nas melhores ideias, que as melhores ideias vão naturalmente ocupar um peso maior no índice. Não, e fora que as empresas dos Estados Unidos, você não está se limitando aos Estados Unidos, né? São hoje as maiores do mundo, são empresas globais que estão em praticamente todos os países. A gente aqui está usando sistema operacional, todo mundo que inclusive que está nos assistindo está usando o sistema operacional ou da Apple ou do Google. A gente está numa plataforma que é o Instagram, mas ele é da empresa Facebook. Então, assim, até
falando dessa questão de investir de forma internacional, que os ETFs facilitam muito isso, é muito limitante a gente ficar só no Brasil, né? Então, eu vejo os ETFs também como essa facilitar a gente investir no exterior também, Verdade, a um custo baixo. custo baixo. Aproveita e responde aqui o Osmar Família. Por que no Brasil temos poucos ETFs? Pouca demanda? Ainda é algo natural, né? Isso já vem há algumas décadas, esse conceito nos Estados Unidos, foi muito criticado. Então, assim, você tem que pensar que a indústria de ETFs, ela está meio que remando contra não vou dizer uma maré, mas não é interessante para a indústria tradicional os fundos de índice e os ETFs, porque as taxas de administração são muito baixas. Hoje, nos Estados Unidos, o índice S&P 500, você tem ETFs com 0,03% de taxa de administração, contra aí normalmente 2% né? Isso, 2% de taxa de administração em fundos ativos, né? Então é uma fatia muito, muito grande assim da indústria. Então foi um caminho que demorou muito tempo nos Estados Unidos. Está acontecendo o mesmo caminho na Europa, na Austrália, no Canadá. E só agora que está começando essa discussão no Brasil. Então ainda vai demorar um pouco assim, é tudo questão de tempo, né? Então a indústria ainda aqui é muito poderosa, dos fundos, da própria B3, a gente sabe que a B3 ela os diretores da B3 são representantes dos bancos, então tem toda uma sequência aí de coisas mas é questão de tempo. Eu acho que vai chegar num ponto que eles vão, né, que vai ser obrigatório, vamos dizer assim, eles oferecerem esses produtos. O lançador de ETFs maior no Brasil é a iShares da BlackRock, né? Que tem o IVVB, que replica o S&P 500, o BOVA11, que replica o Ibovespa, dentre outros, mas tem também o Small 11. E eu vi que o Itaú lançou o SMAC 11, com o objetivo de concorrer com a BlackRock. E o Itaú lançou com taxa de administração menor. Eu acho que na BlackRock era 0,70, o Itaú baixou para 0,50 e aí a BlackRock baixou para 0,50 também. Então, quem ganha é o investidor, é o consumidor. Exatamente. Assim, mesmo quem não decide não investir por ETFs por algum motivo, ele está fazendo com que a indústria, de certa forma, seja mais eficiente em duas formas. Os produtos faz parte dessa tendência da redução de custos do setor de um modo geral, e vão sobrar os gestores, os realmente competentes, que justifiquem cobrar taxas de 2%, enfim, que justifiquem cobrar aquele tipo de taxa. Os que não conseguem entregar um resultado que justifique as taxas que são pagas estão saindo do mercado lá fora. Isso vai acontecer no Brasil também. Que bom. Vamos falar então no Warren Buffett e no John Bogle, que o Warren Buffett ele reconhece que ele tem habilidade de superar o mercado e ele acredita que, já falou várias vezes que o John Bogle, que faleceu ano passado, né, criador da Vanguard, que tem os ETFs com as taxas de administração mais baratas do mercado, ou uma das mais baratas, foi o maior benfeitor da indústria de investimento dos últimos tempos. Fala um pouco a respeito aí dessa dinâmica, por gentileza. O John Bogle, né, ele é considerado um dos mais importantes caras de dentro do mercado financeiro lá nos Estados Unidos, junto aí com o próprio Warren Buffett, com outros nomes, né, mas ainda muito pouco falado no Brasil. Os livros dele não são nem traduzidos aqui ainda, né, o que é bem... Enfim, é aquela história, acho que é questão de tempo. Ele lá nos anos 70, ele decidiu criar o primeiro fundo de índice. Então na época não era ETF, era um fundo como qualquer outro, só que seguia o S&P 500. Na época ele foi chamado de maluco, de anti-americano, né? Aquela história, como é que você vai se contentar com a média? Então ele foi assim duramente criticado, o fundo dele quase teve que fechar. E
depois, assim, que engrenou, ele atingiu um ponto, uma velocidade gigantesca e hoje a Vanguard, que é a empresa que ele fundou, é a segunda maior gestora, de um modo geral, do mundo, né? E de ETFs também. Então ele é um cara que vale muito a pena assim, estudar um pouquinho mais a respeito. O Warren Buffett realmente ele fala, eu tenho até aqui, John Bogle fez mais pelo investidor individual do que qualquer pessoa que já conheci. Justamente por causa disso, né? O Warren Buffett ele bate muito na tecla dos custos. Então, os ETFs eles vêm ajudar a gente a reduzir muito custo, porque se a gente é muito beneficiado, né, pelos juros compostos, que a gente sempre gosta de falar, eles também trabalham contra a gente quando os custos e as taxas são muito altos. E assim, 1%, 2% que seja ao ano pode parecer pouco, mas em 10, 20, 30 anos também é uma quantia gigantesca. Então tem até um livro muito bacana que, para quem tiver oportunidade de ler inglês e tal, que é o The Little Book of Common Sense Investing, né, do John Capa Bogle, vermelha. que capa vermelha, exato, muito bom. Ele assim, ele bate pesado em cima da indústria, talvez por isso que ele ainda não foi traduzido para o português, né? Porque ele fala que ele, assim, ele bate bem pesado mesmo, mostrando como matematicamente os intermediários acabam fazendo com que todo mundo ganhe menos no mercado de investimentos, né? Principalmente por causa das taxas e custos e giro, o pessoal adora girar carteira e tudo mais. Então vamos falar agora, para quem não conhece, vamos explicar o conceito de investidor ativo e investidor passivo. E dá para você ser os dois. Você, especificamente, você faz stock picking ou você só investe através de ETF? Atualmente eu estou fazendo só ETFs, até por uma questão de simplicidade mesmo. Acho que chega um ponto que eu quero focar em Simplicidade. coisas, em simplicidade, né? Então você vê que principalmente no exterior, para mim, não faz sentido no meu caso, pessoalmente, né? Talvez lá na frente, quando eu quiser, tiver tempo, ou, enfim, me interessar em fazer stock picking, mas não quer dizer que eu acho que é errado. Eu acho que, inclusive, não precisa ser 8 ou 80, né? Eu até falei esses dias no meu story, alguém falando, não, eu acho que no Brasil tem que ser stock picking, no exterior é ETF. Eu falei, não precisa ser 8 ou 80. Ele, você pode só fazer ETF, que já dá um resultado super eficiente. Muita gente usa como diversificação, então eu conheço bastante gente que tem a carteira completa, vamos dizer assim, no Brasil, faz stock picking, tem renda fixa, não sei o quê, e usa um IVVB11 ou abre uma conta no exterior e faz a diversificação internacional por lá. Ou gente que também usa o ETF como base, como tipo um esqueleto, e faz stock picking ali para, enfim, para complementar a carteira, né? Então, Então, eu o acho que ETF é nada a maior mais posição, né, dessas pessoas. Eu entendo que o ETF é a maior posição e um stock picking isso. acessório, assim. É. Eu acho que assim, a questão é, com os ETFs a gente tem hoje maiores ferramentas e maiores opções para o investidor. Então, não precisa escolher, não tem, um é certo, um é errado, não. Cada um vai se identificar de uma forma. é, E eu acho muito legal, porque você tem a oportunidade de investir, por exemplo, em fatores, né, aquele coisa de factor investing. Cara, não tem forma mais eficiente do que um ETF, porque o factor investing, ele faz com que você talvez tenha que ter um giro muito grande ali, ficar acompanhando e fazendo cálculo, aquelas coisas. Então, pô, factor investing é muito bom para ETF, né? Então, ou outros países, quem quiser se expor a China, enfim, você consegue fazer de forma muito, muito prática, né? Você tem um ETF favorito? É o voo, é o que o VOO, né? Que é Você- o pessoal às vezes fala, mas pode estar até sendo meio sem graça, assim, mas não tem jeito. Se o Warren Buffett fala que seguir um fundo de índice de baixo custo do S&P 500 é o melhor para a maioria das pessoas, quem sou eu para contra-argumentar, né? O VOO é a versão americana de baixo custo do IVVB11 aqui no Brasil.
Então, Isso. para quem não tem conta no exterior, pode se expor ao IVVB11, vai pagar aí 0,5% ao ano de taxa de administração. Aí, quando você abrir sua conta lá no exterior, você vende É e. menos, é 0,24 de 11. Ah, é? Que bom. Então, mas assim, o lá fora é 0,03 e tem até alguns que já viraram zero, mas assim, você tem que ser cliente de certa corretora lá e tal. Ó, o Thiago Reis aí. Vocês fizeram um podcast juntos. Depois Opa, recomendo o bom, pessoal Thiago. ouvir. Quem quiser depois se aprofundar mais, o podcast ficou muito legal. Ficou mesmo. Você conhece o Eu vou VNQ? VNQ também muito bacana para quem quiser se expor aos equivalentes aos fundos imobiliários dos Estados Unidos, né? Então, uma forma simples também de você não precisar ficar investigando individualmente. Se às vezes aqui no Brasil a gente querer, né, tem várias ferramentas hoje para você buscar dados sobre os fundos imobiliários. Mas imagina lá fora que você tem que ficar que a quantidade é infinitamente maior quase que no Brasil. Então você simplesmente investe naquele setor, naquela certa indústria, né? Então isso também tem o próprio VNQI que investe nos REITs, né? Que são os equivalentes aos fundos imobiliários, só que fora dos Estados Unidos. Ele tem um peso muito grande em Japão e Hong Kong, é, mas também é uma opção para quem quer investir de forma global. Uma historinha que eu acho sempre engraçada de contar do potencial dos ETFs, né? Quando eu ainda trabalhava lá na... Aliás, hoje está fazendo 3 anos do Joesley Day, né? Acho que É? é, por Que aí. bom. É verdade, verdade. Então, exatamente 3 anos atrás, eu estava sentado lá no escritório, lá em Frankfurt, sabia do que já tinha acontecido e tal, de repente abre o pregão do Brasil, já era tipo depois do almoço lá, e despenca, né? O mercado do Brasil abre despencando uns 10%, o dólar disparando uns 10%, e eu começo a escutar alguns colegas lá que recebem notificação da Bloomberg e tal, eles começam a falar, o Brasil tá não sei o quê, Brasil, Brasil, já de olho, né? Conclusão, em questão de minutos, os caras investiram no Brasil através de ETF. Eles perceberam que, em termos de euro, né, para a visão do cara que está pensando em euro, o Brasil ficou do nada, assim, entre aspas, 20% mais barato, e quiseram, vamos aproveitar lá, brincar um pouquinho de especular, né? Compraram alguns ETFs, cara, sem vínculo com o Brasil, o único vínculo que eles tinham ali era eu, né? E eles ainda tivessem pedido a minha opinião, eu ia falar, isso aí não, hein? Toma cuidado. Entraram no home broker, pesquisaram lá qual que era o ETF do Brasil, pronto, sem burocracia, sem falar português, sem estudar ação individual. Enfim, foi uma situação bem, bem engraçada, inclusive, porque depois, nos próximos dias, eles ficavam me perguntando, né? Pô, o que está acontecendo com o Brasil? Não sei o quê. Será que eu vou recuperar meu dinheiro ou não? Não sei. Mas foi engraçado porque mostra, né, como é uma forma muito simples de se expor a um outro país, ou a um outro setor, a um outro fator, enfim, é uma forma muito simples de você conseguir entrar e sair de determinado mercado, né? Exatamente. A Denise está perguntando: existe ETF no ZEUA com dividendos crescentes? Você lembra de algum? O mais famoso deve ser o Nobel, né? NOBL. Ele eu falo assim que eu não vejo ele tanto pelo foco nos dividendos em si. Ele indiretamente você acaba selecionando empresas que são lucrativas ou que provaram ser lucrativas ao longo dos anos. Esse filtro do dividendo por 25 anos acaba, sem querer ou não, apontando empresas com provavelmente muitas vantagens competitivas, moats importantes. Exatamente. Mas, por outro lado, você fica fora de empresas de crescimento, né, principalmente nos últimos anos, que foram justamente as que trouxeram resultados mais surpreendentes para o mercado, que são
as empresas de tecnologia. Então dá para diversificar, né? Eu só teria cuidado, assim, às vezes eu vejo o pessoal no Brasil com foco um pouco exagerado em cima de dividendos, né? Como se fosse a única, o Holy Grail, vamos dizer assim, como se fosse a única, A métrica é mais importante. a métrica mais importante, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A Apple ficou, a própria Berkshire Hathaway não paga dividendos, a Apple ficou entre 96 e 2012 sem pagar dividendos e multiplicou por 100. Então é legal diversificar com Nobel, né? Ou qualquer outro de dividendo, mas sempre junto com outras análises também. Perguntaram aqui algum site bom de ETF. Eu gosto bastante do ETF.com. Eu acho bastante sucinto, claro. Você tem algum para recomendar? É o mais simples de usar, eu acho. Tem o etfdb.com, que para algumas coisas específicas ele pode ser um pouquinho melhor, às vezes o gráfico é mais interessante para fazer comparações, mas o etf.com com certeza. E no Brasil a gente ainda precisa desenvolver isso. O meu objetivo é trabalhar focado nessa questão de desenvolver essa parte de conteúdo, de dados, que não só no Brasil, em língua portuguesa, a gente ainda não tem nada assim de material mais aprofundado, né, sobre ETFs. Mas o ETF.com já está de bom tamanho, você pode até botar ali um Google Tradutor ali em cima de traduzir, porque você não precisa ler tudo, né? Se você souber basicamente ali a composição, é legal de olhar, a distribuição de países, a taxa de administração, liquidez, basicamente isso é o que mais importa. A gente estava falando aqui do ETF.com e lá tem uma seção do ESG, né? Uhum. Que é que é um índice que avalia meio ambiente, governança E critérios sociais. e critérios sociais. Você avalia isso na hora de investir ou não? Cara, eu trabalhei muito com isso também. Numa Ah, época eu é? fiquei responsável pelos índices ESG lá. E é um negócio que está crescendo assim bastante, principalmente na Europa, né? Então, por enquanto eu ainda não olho muito para aquilo lá não, mas eu sei que é algo que vai ficar, que vai ser cada vez mais utilizado. Lá fora, por exemplo, já existem diversos produtos de investimento, principalmente para, sei lá, fundos de pensão de governos, de municípios e tal, que eles fazem um critério ESG bem mais firme, assim, né? Então, e hoje em dia, a, seria mais uma forma de você fazer uma espécie de gestão de risco. Porque se você seleciona bem as empresas de acordo com governança e com a forma que elas... e com as políticas ambientais, por exemplo, dela, você conseguiria, teoricamente, evitar de investir em empresas que acabam passando por escândalos. Então, caso como o da Volkswagen, lá de uns 5 anos atrás, na Alemanha, o próprio caso da Vale no Trabalho Brasil. escravo, né? O problema é que em mercados emergentes, como o Brasil, ainda é muito difícil você avaliar isso pela falta de transparência e tudo mais. Só que lá fora já está ficando bem mais tranquilo, assim. Que Tem mais? até o próprio índice S&P 500, foi lançado um ETF do índice S&P 500 com critérios ESG. Então, para quem quer investir no mercado americano, mas quer fazer de uma forma assim, um pouco mais... que as empresas são selecionadas de forma com critérios sociais, critérios de governança e de meio ambiente, já dá para fazer também. Eu só não lembro o ticker aqui de cabeça, mas depois eu posso falar a respeito. E como é que funciona? É ESG acima de alguma nota, alguma determinada nota? Dá para fazer, ainda é algo que ainda não foi muito padronizado, né? Mas o que eles fazem é até para ficar muito parecido com o S&P 500. Então, o objetivo não é superar o S&P, nesse caso, o objetivo é seguir muito próximo. Então, eles fazem uma análise setorial. Então, dentro de cada setor, eles eliminam as empresas que são muito ruins em critérios ESG, e nisso eles já eliminam de cara, por exemplo, empresas do ramo armamentício ou de armas de guerra, esse tipo de coisa, são que eles chamam de critérios, enfim, que são completamente eliminados.
E depois eles selecionam dentro de cada setor. Por que selecionar dentro de cada setor? Porque senão você teria um viés muito forte para determinados tecnologia ou certos setores, tipo de energia, por exemplo, seriam completamente eliminados. Então ele faz uma análise dentro de cada setor para que a performance seja muito parecida com o S&P 500. Então é como se estivesse investindo no S&P, só que eliminando essas empresas que têm políticas, vamos dizer assim, ambientais ou sociais ou de governança não desejáveis, mais ou menos isso. Entendi. O Gustavo Barreto está perguntando aqui, existe precificação de ETF? Dá para fazer valuation de ETF? Dá, né? Ele seria mais ou menos mais ou menos não, o valuation do ETF é você pegar o indicador e fazer a média ponderada de todos os ativos. Até esses sites como o ETF.com, você consegue encontrar Os múltiplos. os múltiplos, né? O price book e o preço-lucro, né? Você consegue encontrar lá. Pode ser, tem gente que usa, né? Mas eu acho que para fazer puro valuation, assim, daí é um pouquinho mais difícil, né? Porque a não ser que você faça em comparação a determinados mercados ou setores, só para você ter um feeling, assim, se esse determinado setor ou mercado tá dentro ou fora do teu parâmetro. Mas eu acho que muito mais gente usa o ETF usando uma estratégia mais tipo dollar cost averaging, né? Que é você comprar de forma frequente ao longo dos anos, independente se está subindo ou caindo. Então dá para usar também o ETF de várias formas. Tem gente que faz swing trade de ETF também, então dá para fazer de tudo. Pessoal, mandem suas dúvidas aí, a gente vai tentar responder a maioria. O Ó, esse R. aqui é Luiz, interessante. pode Oi, pode falar. falar. Aqui falam do VT, né? O Elieno Cardoso Rodrigues. Ele fala do ETF VT. Que é o Total Não World. esse é o Total World, né? Então não acho que ele é arriscado, não. Ele simplesmente, em vez de seguir o S&P 500, por exemplo, como vou, ele vai seguir o mercado global como um todo. Então ele vai seguir praticamente, e acho que ele entra em small caps também. Então é interessante se você acha que se expor ao mundo inteiro é preferível do que Estados Unidos, também é interessante. Como eles são todos, o peso deles são todos proporcionais ao valor de mercado, então small caps o peso das small caps vai ser muito pequeno dentro do ETF e os mercados emergentes também. Mercados emergentes no VT vai dar aproximadamente 10% dele. Small caps, deixa eu até olhar aqui, se eu não me Ah, engano. e o, e o grosso da composição vai ser bastante parecido com o S&P 500, né? Porque as empresas de tecnologia são as maiores do mundo e elas vão entrar nesse critério tanto no VT quanto no VOO. Estados Unidos representa aí uns 55% do VT, então é até interessante para quem quer investir, por exemplo, no mundo inteiro, tomar cuidado na hora de, por exemplo, se ela tem que é o VO dos Estados Unidos, ela compra mais o VT, você vai ter ali uma sobreposição em Estados Unidos. Só para ficar de olho nisso, né? Porque às vezes a pessoa não percebe essas sobreposições, você tem que olhar a tua carteira como um todo. Inclusive, para quem já tem esse VT, na verdade, você investir no mundo inteiro, ele é um pouquinho mais comum na Europa. Agora, nos Estados Unidos, como muita gente investe no S&P 500, existem ETFs que é tipo assim, é mundo menos Estados Unidos, justamente para não conflitar com o S&P 500. Então, você consegue equilibrar ali quantos por cento de Estados Unidos você quer e quantos por cento de resto do mundo você quer. Então, isso é bem, bem bacana também. Qual é o ticker desse? Tem o XUS, peraí, ETF. Vai Já vendo aí que eu vou lendo as perguntas.
Tem o da Vanguard é o VEU, é, e eu gosto da Vanguard porque também a Vanguard ela tem até a estrutura da empresa é muito interessante. A dona dela são os próprios fundos, ou seja, são os seus próprios cotistas. Então isso até ajuda com que os custos sejam mais baixos. Quer falar um pouco de ETF de commodity? De ouro e o... Você conhece o... É DBX ou DXB? DXB. O de commodities é interessante, até foi muito falado agora umas semanas atrás com esse negócio do petróleo, e a quantidade de gente que comprou o ETF do petróleo sem entender direito no que estava entrando foi impressionante. Então, assim, de commodities, o ouro, por exemplo, você consegue comprar ouro de uma forma muito prática, se expor ao ouro, na verdade, como o Fábio Eugênio aqui postou, né, o IAU é um IAU. deles. Esse ETF ele tem a posse do ouro físico, tá? Já no caso de outras commodities, até tem pessoas que até defendem que não seja chamado de ETF, mas um ETP, que eles chamam Exchange Traded Product, porque você não vai ter a posse, obviamente, do petróleo físico ou do milho físico. Você vai ter a posse de Dos contratos contratos. futuros, né? O que acontece, por exemplo, o que aconteceu agora com o petróleo, é que na hora de você girar, né, girar esses contratos, você pode ter algum problema ali. Então, o USO, que é um ETF do petróleo, enfim, teve algumas dificuldades ali porque está muito incerto nesse mercado do petróleo. O que eu faço de dica também é que eu vejo muita gente que às vezes não tem nenhuma reserva de emergência ou não tem ainda uma, uma carteira balanceada e fica com aquele FOMO, né? Fear of missing out, aquela sensação de perda, porque acha que tem que aproveitar porque o petróleo foi para zero. E às vezes não tem nenhuma carteira diversificada, daí vai lá e vai direto para ETF de commodities, que ela nem sabe nem direito como é que funciona. Então calma, né? Oportunidades sempre vão ter. Então monta a carteira diversificada e tudo mais. Depois, quando você souber melhor o que está fazendo, pode ir nessas e com certeza os ETFs ajudam bastante. Então, para quem quiser se expor a commodities, eu acho que é uma das formas mais simples que você tem, né? Acho que o ouro deve ser a commodity aí um pouco mais popular, vamos dizer assim, que a galera gosta de se expor. Diz algum outro ETF que você tem aí. Lembrando que não é recomendação. Não é recomendação, né? Eu acho que tem um, inclusive, que eu comecei a estudar, eu ainda não tenho esse, mas é legal de falar, porque ele até pode ser um que venha para o Brasil, que eu acho que seria algo bem bacana. Se viesse, né, para o Brasil. É algo assim, um ETF quality. Então ele pega, por exemplo, somente empresas que demonstram que tem lucro nos últimos anos. Então ETF Qual, QUAL. Ele é bem interessante porque empresas que não estão muito alavancadas. Então você faz uma seleção. Nos Estados Unidos você vai ver que ele segue muito próximo o S&P 500, porque eles também fazem uma seleção setorial. Mas num país como o Brasil, ele poderia ser bem bacana, assim, porque principalmente em momentos como o de agora, que a gente sabe que você investir em empresas mais sólidas, que apresentam lucros e não estão muito alavancadas, em momentos turbulentos como agora, elas acabam normalmente se dando melhor do que as outras, né? Seria Então, esse uma. é um... Ele estaria ali junto com o próprio Noble que a gente falou, né? Eles acabam. Muitas empresas acabam sendo iguais ou não?
Acho que o Nobel ele é até mais rigoroso, né? Porque o Nobel ele só empresas que pagam dividendos de forma crescente em 25 anos, então isso é bastante. Então ali ele acaba sendo super rigoroso, E o são qual tipo ele 60, 70 recomenda. empresas apenas. Isso, né? Então tem até empresas muito boas que têm um histórico de pagar dividendos há menos tempo. Inclusive tem outros ETFs que eles são um pouquinho menos rigorosos. Tem um que ele seleciona empresas que pagam dividendos há 10 anos ou mais. Então nisso, por exemplo, a Microsoft já entra, né? Então é questão de olhar individualmente. Um que ficou muito falado agora nesses últimos dias é o QQQ, né, que algumas pessoas estão comentando aqui, que ele é o do índice da Nasdaq. Como ele é da Nasdaq, ele tem um peso relativamente alto em tecnologia, né? Então, a, Eu vi essa semana aí, 45, 65%. e 45% do peso dele, mais ou menos, é de Microsoft, Apple, Amazon, Facebook e Google. E Em Netflix. 5 empresas. Então, agora nessa recuperação forte que as empresas tech estão tendo, né, o QQQ praticamente já voltou para o nível que estava antes do Covid. Daí aquela história, muita gente começa a olhar depois que, que já Que está em sobe. alta, mesma coisa do IVVB11, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado em achar que o QQQ é melhor do que o VOO, só por causa disso, por causa de um resultado aí de 2 semanas, então, ou um pouquinho mais. Então, o importante é entender a tua exposição, né? Eu acho que o VOO, né, o S&P 500, já tem um peso considerável em tecnologia. Se você quer se expor ainda mais à tecnologia, pode ser o caso do QQQ, mas daí vai da estratégia de cada um, né? Normalmente eu acho interessante se diversificar um pouquinho melhor, e não ficar exposto tão forte a um setor só. Mas para quem gosta, para quem sabe exatamente e gostaria de se expor, é uma ótima opção também. Uma boa pergunta aqui que é interessante até dar uma mencionada, que é da Denise Poa. Como eu saber se um ETF é alavancado? Ele vai dizendo o nome dele. Né? Principalmente se você botar lá no ETF.com, ele vai mostrar se é 2 vezes, 3 vezes alavancado. Passem, de um modo geral, longe desses ETFs, a não ser que você exatamente o que você está fazendo e faça uma estratégia de trade, A, men porque a você menos que pode dar mal. você, a menos que você seja um trade profissional, né? Porque às vezes o que as pessoas pensam é aquela história, o mercado sempre sobe no longo prazo. Tá, então um ETF que é 3 vezes alavancado, no longo prazo, se o Ibovespa, sei lá, subir 10%, esse ETF vai me dar 30%, mas não é assim. Ele é alavancado de forma diária. Então eu sempre dou aquele exemplo do mercado quando cai uma ação, quando cai 50%, ela precisa recuperar 100% para voltar para onde estava antes. Então, pode ser que no longo prazo o índice está performando bem e o ETF alavancado virou farinha lá embaixo. Tem até o caso de índice de Brasil, lá no exterior, Brasil alavancado. Então, imagina, tem o efeito tanto do Brasil quanto do real, né? Então, esse ETF, se você olhar nos gráficos lá, é de chorar quase. Então, muito cuidado, eu não recomendo de forma alguma mexer em ETF alavancado. Eu também não mexo porque não é da minha estratégia. Você é buy and hold. Por acaso, É, você conhece o ETF da Vanguard, o VTV, Vanguard Value ETF? esse ele pega VTV, sim, ele é o principal de velho, né, de large and mid caps. É tipo um S&P 500 com fator velho, né, fator valor. Isso. Então, a maior exposição aqui é Berkshire Hathaway. Isso, 3,44, Johnson Johnson, Procter Gamble, você vê que são empresas assim, bem sólidas, né? Então, é isso que a gente fala de fator. Fator, até para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu acho fantástico, eu acho que é uma
parte assim, até da literatura acadêmica de investimentos muito boa, e você consegue se expor a esses determinados fatores. Então, o fator valor, ele vai buscar empresas que, teoricamente, estejam valendo com preço abaixo assim, do que ela realmente vale, buscando, né, oportunidades. O contrário dela seriam as empresas de crescimento, que são empresas que estão... as próprias empresas de tecnologia, elas, para quem pensa de forma puramente value investing, elas estão caras já faz há um bom tempo. Só que assim, na última década, a estratégia de crescimento venceu a estratégia de valor. O que não quer dizer que vai continuar na próxima década, vamos dizer assim, né? Então, é interessante pensar nessa questão dos fatores também, porque, enfim, dá para até aprofundar um pouco mais, assim, que eu gosto bastante desse assunto, mas, inclusive para quem gosta disso, eu sei que muita gente gosta do value investing, acha importante, às vezes fica um pouco receoso de investir em ETF, porque não quer investir no mercado como um todo. Você tem essas opções também. Você tem small cap com value, que muita gente gosta, porque são dois fatores que existem estatísticas que mostram que tem uma performance elevada ao longo do tempo, que é o fator tamanho, né, no caso, empresas menores, e o fator value. Então aqui você já junta os dois. Eu acho que o IJS é um dos principais aí de Small Cap Value. Esse é o IJS. Tô vendo Mas aqui. você me perguntou do VTV. Você tem algum Eu conheci, comentário dele? não, conheci o VTV ontem. Aí, como é da Vanguard, você aparentou aí ser fã da Vanguard, te perguntei, só para saber se você sabia É algo a até respeito. legal para comparar ele. Você compara o VTV com o VTG, se não me engano, que é o de Growth, VTG. E me diz uma coisa, Isso. é, Não, você desculpa, tem não é conta o no V. exterior, né? Tenho. A gente está falando de vários ETFs americanos aqui que só podem ser acessados na Bolsa dos Estados Unidos. E você tem alguma exposição específica em algum outro país? Europa, zona do euro? Não mais. Quando eu morava lá, até cheguei a ter, mas eu já estava com a ideia de focar mais no mercado americano, porque eu acredito que a exposição internacional é suficiente quando você faz nos Estados Unidos. O próprio mercado americano ele já está há algum tempo mais sólido. A Europa, a gente sabe que ela não se recuperou completamente da crise lá tanto de 2008 e depois da crise do euro em 2011 e 2012. Então eu preferi concentrar mais em Estados Unidos mesmo, que como eu falei, são as maiores empresas do mundo. Então, de certa forma, você está se expondo ao mundo inteiro. Você está se expondo, né? A gente já falou dessa de tecnologia, mas se você olhar empresas como Coca-Cola, como Procter Gamble, como Johnson Johnson, elas estão no mundo todo, né? Então eu por agora eu estou sendo até bem simples, sabe, de estratégia. Quem sabe mais para frente eu comece a olhar mais especificamente até para outros países, mas eu acho bem suficiente a gente se expor em Estados Unidos. Também acho. Queria aproveitar para falar para o pessoal aí que quem se interessa pelo tema de ETFs, acessa o ETF.com e vai navegando. Vai acessando um ETF atrás do outro aí, vocês vão ver a enormidade de coisas que são os ETFs. É até interessante porque quando as pessoas começam a entrar um pouco nesse mundo dos ETFs, realmente é divertido porque você vê, pô, dá para investir na Turquia, dá para investir no setor de carros autônomos e de energias renováveis e não sei o quê.
Só que daí você acaba trazendo uma espécie, você acaba fazendo meio que um stock picking de ETFs, que perde um pouco aquela razão original de você investir em ETFs, que é a simplicidade, né? Então, tem gente que está começando, nem começou ainda, às vezes me manda uma lista. Ah, Léo, o que você acha dessa carteira? Daí me manda lá 5, 6, 7, 8 ETFs. Falei, calma, começa com um, começa com dois, até para você ir pegando no jeito e administrar, né, dois ou três ETFs, para não ficar também já com seis, e depois você, como é que você vai administrar? Principalmente quem investe com um pouco, principalmente agora que o dólar tá bem mais alto, né? Então você conseguir com pouco dinheiro administrar, vamos supor aí, 5 ETFs é mais complicado. Então começa com o próprio Warren Buffett fala, né, do S&P 500. Começa com ele, depois vai acrescentando outros. Verdade. E estamos aqui nos aproximando do final, né? Falta 8 minutos para dar 1 hora, mas vamos gastar esse tempo todo. Já que o que eu acho interessante dos ETFs é que a gente discute ideias e conceitos, né? Aparece um ETF de um determinado assunto e te abre a cabeça, então é por isso que eu acho bastante interessante. Agora, você que investe somente em ETFs, você tende a ser um cara a investir de acordo com a literatura, que é focar no VOO, você aparentemente é um investidor sem viés, né? Sem nenhuma tese direcional. Mas se você fosse apostar num setor ou numa empresa específica, o que você especularia? Olha, é interessante porque por um lado eu sinto que essa questão do velho, né, vai recuperar, porque growth está muito, o resultado está muito acima de velho, então acho que isso tende a voltar a se estreitar, mas não me aprofundei tanto ainda. Por outro lado, eu acho que as empresas de tecnologia elas vão continuar sendo e até agora acho que com o Covid elas estão tendo que antecipar ainda mais a importância dessas tecnologias, que são as tecnologias do futuro. Elas não são só as empresas do presente, elas estão na frente de toda a pesquisa e tecnologia, de todas as novas tendências. Você pegar o Google, por exemplo, que na verdade a empresa se chama Alphabet, né? O Google é uma porcentagem dela. Você vai ver a frente de negócios que eles estão desenvolvendo é uma coisa impressionante, né? A própria Microsoft, enfim, todas essas outras. Então eu gosto muito dessas empresas de tecnologia. Eu alerto um pouco para a pessoa cuidar com o QQQ, né, com o ETF da Nasdaq, porque às vezes ela investe sem ter a verdadeira noção que ela está se sobrepesando um pouco demais aquele setor, principalmente se ela aliar junto com o VOO, com o S&P 500. Mas é só para ela ter essa noção, a ciência que ela está sobrecarregando naquele setor, né? Mas não que seja errado, muito pelo contrário, porque eu acho bacana esse tipo de empresa. Então, enfim, para mim seria mais ou menos isso. Uma coisa que eu tenho pensado nos últimos meses é que no meu patrimônio eu sou bastante concentrado em imóveis. E seria uma alternativa bastante interessante eu ter uma posição relevante ao QQQ, por exemplo, mas não estou falando de timing, estou falando de fundamento, porque os imóveis eles são facilmente disruptados, né? Principalmente por esse tipo de empresa. Então, esse o que você falou 2 vezes aqui nessa live, né? Entender as exposições e cuidar para você não se sobrepor, se sobreexpor. É isso aí, por isso que não tem receita, receita de bolo, né? Ah, qual que é o melhor ETF, qual que é a dica? Não, por mais que os ETFs vieram para simplificar a nossa vida, a gente tem que continuar sabendo pelo menos o básico ali, né? Eu acho que o ETF veio para ajudar muito em qual sentido?
o cara que trabalha, ele tem que continuar focando no trabalho dele para ganhar mais dinheiro no trabalho dele e com isso conseguir aportar mais, né? Que a gente sabe que isso faz diferença no futuro. O que não quer dizer não entender do que está fazendo. Então o básico é importante. Isso que você falou eu achei fantástico, porque você está criando uma tese de investimento baseado no que você já tem. Então você já tem uma exposição grande em imóveis. O que faz sentido para a tua atual carteira se expor? Então essa é a provocação, né, que a gente quer deixar nas pessoas. É bom investir em certo ativo, mas depende para você, para quem, qual que é teu objetivo, né? Objetivo também é muito importante. É, e entender os teus investimentos como um todo mesmo. Não é porque para você uma coisa pode fazer maior sentido do que para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que o pessoal começa a investir, às vezes quer buscar dica, muita dica, e em vez de aprender, né, entender os fundamentos e construir ele próprio a carteira baseado enfim, na estratégia dele. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Como você é um cara que teus investimentos são altamente baseados na literatura, by the book, você ativa o DRIP dos dividendos? Não sou Sabe o que é o tão... DRIP? Eu gosto da literatura, mas não quer dizer que eu siga 100%, assim, até preciso ser um pouquinho mais disciplinado com isso. Mas eu Só uso deixa para eu me explicar pautar. aqui para o pessoal. Em algumas corretoras americanas, tem uma caixinha que você marca lá, reinvestir os dividendos automaticamente, aí você marca sim ou não. Se tiver marcado sim, no dia que você receber o dividendo, ele vai recomprar automaticamente mais ações, mais cotas daquele ativo. E aí você consegue ter até 4 casas decimais. Então você pode ter 100,5497 cotas do VOO. Então você não ativa o reinvestimento automático de dividendo. Eu estou abrindo, inclusive, conta agora na TD Ameritrade, porque eu acho que, inclusive, ela é a mais, hoje em dia, uma das alternativas mais viáveis aí para quem é brasileiro, e até para sentir como é que é. Eu sei que lá eles têm o DRIP. Eu estava até agora há pouco com a DriveWealth, que agora está migrando, mas enfim, e lá eu não cheguei Eu saí a da, ver eu se tinha saí o da DRIP. Drive Wealth para ir para Charles Schwab. Ah, Charles Schwab também, muito Na Charles bom. Schwab tem. Que, aliás, ela e a TD Ameritrade agora estão basicamente a mesmo grupo, né? Então, eu acho importantíssimo o DRIP para quem está investindo lá fora, principalmente por uma questão de disciplina, né? Eu vejo de novo aquela discussão dos dividendos, muita gente focando muito em dividendo, mas como é que eu não vou receber? Por que o ETF no Brasil não paga dividendo? Eu acho que a gente tem que pensar de verdade assim, em receber os dividendos quando a gente tiver para a fase realmente de se aposentar ou de receber a renda passiva, né? Mas assim, muita gente está começando agora, já foca um pouco exagerado nos dividendos, então reinvestir é muito importante. Tanto é que na Europa tem as duas opções de ETF, tem os ETFs que reinvestem e tem os ETFs que distribuem, justamente para que você tenha essas duas opções. E nos Estados Unidos você tem o DRIP, né, para quem quer reinvestir. Exatamente. Então apareceu aqui a mensagem que temos 1 minuto e 20 para finalizar essa live. Manda uma palavra de sabedoria aí, diretamente, Léo Maranhão Bogle. Cara, uma palavra de sabedoria agora, out of nowhere, cara, eu acho que é buscar sempre aprender mais e cuidar muito com dica e aprender os fundamentos, né? Então, pega o material do John Bogle, se você não fala inglês, tem material já também traduzido em português e tudo mais, mas estuda um pouquinho mais sobre John Bogle. Ele foi o cara que inventou esse conceito e, enfim, a filosofia dele de investimentos eu acho muito importante, né? E sempre pensar no longo prazo, não tentar ficar olhando muito nos resultados de curto prazo, porque isso não vai trazer muito benefício para a gente. É verdade. Então temos mais 20 segundos. Fala o seu arroba aí do Instagram. @Leo Maranhão BR. Então, quem tiver mais dúvida aí pode falar comigo lá.
É isso aí, pessoal. Essa live vai ficar gravada no meu YouTube, Stefano Dias. Então, me